Há sinais que a alma grita, mas a mente não quer ouvir. E quando você ignora aquele pequeno alerta que sente no estômago, aquele desconforto que não sabe como explicar, você está prestes a entrar em um território onde não só vão te ferir, mas você pode se perder de si mesmo. Este vídeo é um aviso direto ao coração daqueles que não querem mais viver adormecidos. Porque, segundo Carl Jung, existe um sinal que não é apenas perigoso, é devastador. E se você o identificar a tempo, pode se salvar. Hoje não estamos aqui para falar com você da superfície. Este não é um vídeo de conselhos genéricos. Hoje vamos descer com você ao mais profundo da psicologia do comportamento humano. Vamos nos aventurar nos cantos escuros da alma humana com a orientação de Carl Jung, um dos psicólogos mais visionários de todos os tempos, para ajudá-lo a identificar um sinal que, embora se apresente com sutileza, esconde por trás de si as formas mais destrutivas de manipulação emocional, repressão, ego inflado e projeção inconsciente. Prometo que, ao final deste vídeo, você será capaz de ver as pessoas com outros olhos. E não apenas os outros, você também se verá com uma nova consciência, porque esse sinal não se manifesta apenas lá fora. Ele também pode estar escondido dentro de você. E só ao reconhecê-lo, você poderá transformar verdadeiramente suas relações, sua autoestima e seu destino emocional. Você já sentiu que algo não se encaixa na energia de alguém? Que suas palavras dizem uma coisa, mas sua presença transmite outra? Essa contradição não é casual. É uma expressão direta da sombra, um conceito central na teoria junguiana que exploraremos profundamente hoje. Prepare-se, porque o que você descobrir pode mudar completamente a forma como você escolhe as pessoas que te rodeiam. Imagine por um momento que você pudesse detectar o verdadeiro estado emocional de alguém, além do que ele aparenta, que pudesse ver se sua calma é real ou uma máscara para esconder sua raiva reprimida. Você sabe quanta paz isso te pouparia? Quantas feridas emocionais você poderia evitar se tivesse esse radar afinado? Essa é a promessa deste conteúdo. Carl Jung dizia que a pessoa que não toma consciência de sua sombra a projetará nos outros e os chamará de inimigos. Essa frase encerra uma das chaves mais perigosas e mais transformadoras da psicologia. Porque quando uma pessoa não enfrentou suas partes quebradas, começa a destruir o que não pode controlar fora de si. Você vai entender isso a fundo neste vídeo, e garanto que, depois de assisti-lo, muitas coisas farão sentido. Este não é um tema superficial. Este é um conteúdo terapêutico. É um aviso emocional e espiritual. Aqui você vai descobrir por que aquela pessoa que parece tão perfeita, tão controlada e tão correta, pode ser, no fundo, a mais perigosa para sua paz. E como você pode identificá-la antes que seja tarde demais. Esse conhecimento não é para gerar medo, mas para despertar poder. Porque viver adormecido entre pessoas emocionalmente tóxicas é como caminhar por um campo minado. E Jung sabia disso. Por isso nos deixou conceitos que vamos te explicar com exemplos, análises e exercícios terapêuticos que te farão refletir como nunca antes. Não vamos falar com você desde o acadêmico, mas desde a vida real. Desde o que se sente, desde o que se vive na alma quando algo dentro de você diz, aqui não é. Mas você não sabe por quê. E sim, pode ser que você descubra que também está reproduzindo esse sinal em alguns aspectos da sua vida. Não se culpe. Este vídeo não é para te julgar, mas para te ajudar a se curar, a se ver com clareza. Porque se você conseguir identificar esse sinal em si mesmo, não só deixará de atrair pessoas destrutivas, mas começará a ser uma pessoa segura, clara e emocionalmente poderosa. Este conteúdo não é para todos, é para corajosos, para aqueles que estão cansados de cair em padrões danosos, para aqueles que querem elevar seu nível de consciência e parar de romantizar a toxicidade. Se você está disposto a ver a verdade sem anestesia, fique até o final. Porque o que Jung revelou sobre a psicologia humana não foi teórico, foi brutalmente real.
E o mais assustador de uma pessoa não é sua raiva explícita, mas sua negação absoluta do que sente. A repressão emocional, a desconexão de sua sombra, a incapacidade de se ver com honestidade. Esse é o verdadeiro sinal que Jung identificou como perigoso. E hoje, vamos desglosá-lo para que você possa vê-lo com absoluta nitidez. Neste vídeo, você não encontrará frases vazias de autoajuda. Você receberá ferramentas psicológicas, perguntas terapêuticas, reflexões profundas e exemplos cotidianos que te farão questionar o que antes tomava como certo. Porque às vezes, o mais danoso não é o que alguém faz, mas o que decide não enfrentar dentro de si mesmo. Você já sentiu que alguém guarda uma raiva tão profunda que nem mesmo consegue admiti-la? Você já se deparou com pessoas que dizem que está tudo bem enquanto te fazem sentir inseguro ou culpado sem motivo? Hoje você entenderá por que essas pessoas não são o que parecem e por que você deve se manter alerta. O sinal mais perigoso de uma pessoa não é sua agressividade, é sua repressão emocional. É sua incapacidade de se ver com clareza. É aquela frieza disfarçada de lógica. Aquela calma que, na verdade, é desconexão emocional. E você tem o direito de aprender a identificá-la para proteger seu bem-estar, seus limites e seu valor. Este conteúdo é uma bússola emocional, um mapa para sua intuição. Porque se você duvidou de si mesmo quando alguém te fez sentir pequeno sem motivo aparente, se ignorou suas emoções por confiar mais nas palavras de outro do que no que você sentia, você precisa ver isso. E precisa fazer isso por você. Carl Jung não escreveu para que o aplaudissem. Ele escreveu para aqueles que se atrevem a olhar para dentro, para aqueles que não temem o trabalho interno. Por isso, este vídeo será uma viagem até você mesmo. Vamos te fazer perguntas desconfortáveis, sim, mas também te ofereceremos respostas que podem mudar sua forma de se relacionar para sempre. Não importa quantas vezes você tenha caído em dinâmicas dolorosas, o importante é que hoje você está aqui. E isso já é um ato de consciência. Este canal não busca te entreter. Busca que você desperte, que se reconecte, que não viva mais desde a ingenuidade emocional, mas desde a sabedoria interior. Quando você terminar este vídeo, não voltará a ver certas pessoas da mesma forma. Não voltará a justificar comportamentos confusos. Aprenderá a nomear aquele desconforto interno que te avisa de um perigo invisível. E, acima de tudo, você vai fortalecer sua autoestima para dizer: isso eu não permito mais. Então, fique com a gente. Porque se alguma vez você se sentiu manipulado, culpado sem sentido, emocionalmente esgotado por uma relação, essa informação pode ser o início da sua libertação. Não porque você mude o outro, mas porque aprenderá a se proteger com clareza. Hoje, baseados nas ensinanças de Jung, vamos te mostrar com precisão qual é esse sinal que você deve observar em toda pessoa e também em si mesmo. Não vamos te entregar medo. Vamos te entregar clareza, porque quem vê com consciência, escolhe com poder. E essa é a grande promessa deste vídeo. Carl Jung afirmava com contundência: aqueles que não aprendem nada com os fatos desagradáveis de suas vidas, obrigam a consciência cósmica a reproduzi-los tantas vezes quantas forem necessárias para aprender o que ensina o drama do ocorrido. Essa sentença nos revela algo fundamental. O que não vemos nos controla. E o sinal mais perigoso de uma pessoa, segundo Jung, é exatamente esse: a incapacidade de se ver a si mesma. Essa cegueira emocional que não só fere, mas transforma o outro em seu espelho e vítima. Quando uma pessoa não quer se ver, começa a projetar. E Jung deixou isso muito claro. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Essa frase é a entrada para um universo oculto. A projeção é uma armadilha que usamos quando não queremos nos responsabilizar pelo que sentimos. É aquela reação exagerada diante de defeitos que talvez habitem dentro de nós. Mas quando isso não é reconhecido,
o dano que se pode causar ao outro é devastador. O sinal mais perigoso, então, não é a raiva evidente, não é a tristeza aparente, é o desinteresse pelo autoconhecimento, é a negação permanente dos próprios conflitos. Jung sustentava que a sombra é tudo aquilo que o indivíduo não reconhece de si mesmo e que, no entanto, age a partir de seu interior. E quando alguém não fez contato com sua sombra, torna-se um ser que, sem saber, fere desde sua inconsciência. Faça este exercício. Pense em alguém que constantemente critica os outros por serem desonestos, mas que você sabe que ele mesmo mente de forma recorrente. Essa pessoa está projetando sua sombra. A negação do que é, do que sente e do que deseja se transforma em uma máscara. E como Jung explicou, quanto mais poderosa é a luz, mais escura é a sombra. As pessoas mais perigosas não são as que gritam suas emoções, mas as que as ocultam sob o disfarce do correto. Agora, faça um exercício consigo mesmo. Feche os olhos e responda com honestidade. Qual atitude dos outros te incomoda profundamente? Que tipo de pessoas você detesta sem uma razão clara? Que defeito alheio te gera reações desproporcionadas? Escreva isso, observe, e depois se pergunte: isso existe em mim? Porque o que você mais julga costuma ser o que mais teme aceitar em si mesmo. Jung também nos deixou um aviso poderoso. Ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas tornando consciente sua escuridão. Isso significa que quem mais aparenta perfeição pode estar ocultando um caos interior não resolvido. E se você está perto de alguém que nunca aceita erros, que nunca se questiona, que se mostra sempre equilibrado, mas te faz sentir culpado, você está diante de uma bomba emocional disfarçada de serenidade. Uma pessoa que reprime sua raiva não deixa de estar com raiva, ela apenas deixa de reconhecê-la. E essa raiva buscará uma saída: sarcasmo, indiferença, críticas passivo-agressivas ou manipulação emocional. Jung observava isso como a sombra ativa, o inconsciente que transborda em comportamentos que ferem sem que a pessoa perceba que está agindo a partir de uma ferida não vista. Para Jung, a sombra não se elimina, se integra. E por isso, quando alguém não tem a humildade de se olhar, torna-se um ser imprevisível. Hoje te diz que te ama, amanhã te destrói com indiferença. Não por maldade consciente, mas porque seu eu interno é governado por uma energia reprimida que não foi reconhecida. Você está diante de alguém assim quando percebe contradições constantes entre o que diz e o que vibra? Outro exercício. Lembre-se de uma conversa recente em que você se sentiu confuso, manipulado ou emocionalmente drenado. O que a outra pessoa disse? Como te fez sentir? Você percebeu uma desconexão entre suas palavras e sua energia? Jung dizia que os sintomas da psique não são inimigos a serem destruídos, mas partes de nós mesmos que devemos ouvir. Aquele desconforto que você sentiu foi uma mensagem. Não ignore sua intuição. O sinal mais perigoso de uma pessoa é este: não reconhecer sua sombra, e isso a torna potencialmente destrutiva, porque desde essa cegueira, ela pode projetar ódio, culpa, exigências ou frustrações sobre os outros sem assumir nenhuma responsabilidade. Essas pessoas não são necessariamente violentas, mas são profundamente tóxicas. Uma das formas mais comuns em que isso se manifesta é na vitimização constante. Jung ensinou que o indivíduo que não integrou sua sombra projetará todo o mal nos outros. Então, se você conhece alguém que sempre é a vítima, que nunca aceita suas falhas e vive apontando os erros do outro, tenha cuidado. Essa atitude pode parecer inofensiva, mas na verdade, encerra uma armadilha de manipulação muito sofisticada. Você está convivendo com uma pessoa que nunca erra, que sempre tem razão e minimiza suas emoções, que se mostra como um ser moralmente superior, mas gera culpa em você sem motivo? Isso é perigoso, não porque seja má,
mas porque vive desconectada de seu interior. E como dizia Jung, a maior carga para uma criança é a vida não vivida de seus pais. O mesmo se aplica a adultos. Nos carregam com o que eles não curaram. Há pessoas que carregam suas feridas como espinhos invisíveis, que ao menor contato reagem com frieza, com controle excessivo ou com distanciamento emocional. E você, que não entende de onde vem essa reação, começa a duvidar de si mesmo. Jung chamava isso de inflação do ego, quando a pessoa se crê acima de suas emoções e, portanto, as nega. Mas você paga o preço. Uma forma muito clara de ver esses sinais é na falta de autocrítica. Se alguém não se questiona, se acredita que suas intenções justificam todos os seus atos, você está diante de uma personalidade rígida. Jung a comparava com uma estátua que não sangra. Pessoas que não se permitem sentir, que não se permitem cair, que vivem apenas desde a máscara do eu ideal, negando a sombra. Isso, a longo prazo, as transforma em seres incapazes de amar verdadeiramente. Outro exercício. Pergunte-se se você está rodeado de alguém assim. Você tem uma relação onde sempre acaba pedindo perdão? Onde suas emoções são ignoradas? Onde a outra pessoa nunca reconhece que está errada? Esse é um sinal claro de que sua sombra governa em silêncio. E você está recebendo o impacto dessa repressão. Jung dizia: o privilégio de toda uma vida é tornar-se quem você realmente é. Mas se alguém vive negando sua verdade, está renunciando a esse privilégio. E o que não vive em si, destrói nos outros. Por isso, esse sinal é tão importante. Não se fixe apenas no que alguém aparenta. Observe se há consciência de suas emoções, se há capacidade de se questionar, de reconhecer erros, de evoluir. Porque quem não se olha, não pode te cuidar. Quem não se questiona, não pode crescer com você. E quem não fez as pazes com sua sombra, cedo ou tarde, se tornará uma tempestade. Carl Jung não escreveu essas coisas para teorizar. Ele o fez para que cada um de nós pudesse despertar antes que a ferida se transforme em destino. E agora, te convido a deixar uma frase nos comentários, se este vídeo está tocando algo dentro de você. Prefiro uma verdade incômoda que uma mentira disfarçada de paz. Uma das razões pelas quais Jung teve tanto impacto na história da psicologia não foi por dar respostas simples, mas por abrir portas para uma verdade mais profunda. O maior perigo de uma pessoa não está em sua raiva visível ou em sua melancolia explícita, mas naquilo que permanece oculto até para ela mesma. Quando alguém não quer se ver, a alma adoece. E todos os que se relacionam com essa pessoa também começarão a pagar o preço dessa escuridão não reconhecida. Neste ponto, Jung e Freud concordariam em algo essencial. O que é reprimido não desaparece. Apenas muda de forma. Pode se tornar um sintoma, uma atitude, uma defesa, uma máscara. Por isso é tão perigoso conviver com alguém que parece ter tudo sob controle, mas cuja energia é densa, cortante, distante ou manipuladora. Essa pessoa pode estar governada por seu inconsciente, sem ter ideia do que está projetando sobre os outros. Freud dizia que o inconsciente é como um caldeirão de paixões reprimidas. Jung foi além e explicou que esse caldeirão tem nome. Chama-se sombra. Não é maldade, não é perversão. É simplesmente a soma de tudo aquilo que não conseguimos aceitar de nós mesmos. Nossos ciúmes, nosso egoísmo, nossa vaidade, nosso medo. Tudo o que escondemos por temor a não sermos amados agora, vive dentro de nós como uma criatura sem rosto. E quando alguém não quer fazer contato com essa criatura interior, projetará. Atacará o que vê em você, mas que não suporta em si. Ridicularizará suas emoções porque não tolera as suas. Te humilhará por seus erros porque não aceita os próprios. Mostrar-se-á indiferente porque aprendeu que a conexão não expõe. E é aí que a ferida se torna perigosa, porque o outro não tem a mínima intenção de mudar. Uma personalidade assim não te golpeará fisicamente,
mas pode te fazer duvidar de sua percepção, de sua intuição, de seu valor. O mais sutil desse tipo de pessoa não é sua raiva, mas sua frieza. A forma como te faz sentir invisível. Como te faz carregar a culpa por emoções que nem nasceram em você. E o mais perigoso de tudo, como consegue fazer com que você duvide de sua intuição enquanto ela continua sem mudar um ápice. Jung dizia: tudo o que não se faz consciente se manifesta em nossa vida como destino. Quando alguém não reconhece sua sombra, a vida lhe trará espelhos, parceiros, amigos, filhos ou situações que repetirão sua ferida. Mas se, mesmo assim, ela se recusa a se olhar, torna-se uma pessoa reativa, fechada em si mesma e com uma força destrutiva que nem mesmo compreende. O maior perigo de alguém que não se conhece é que também não saberá quando está ferindo. Se Freud falava de mecanismos de defesa, Jung falava de máscaras. A pessoa perigosa, segundo Jung, é aquela que se agarrou tanto à sua máscara que já não distingue seu rosto real. Aquela que se crê boa, madura, controlada, e a partir dessa ideia, justifica tudo o que faz. Essa imagem não se sustenta com o tempo. Eventualmente, a máscara cai. Mas antes disso, pode causar muito dano. As relações mais difíceis são aquelas em que o outro não está disposto a se questionar. E isso não se resolve com mais amor, nem com mais paciência, nem com mais explicações. Resolve-se com distância e com clareza. Porque ninguém tem a obrigação de carregar o inconsciente não resolvido de outra pessoa. Como dizia Jung, o conhecimento de sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. E aqui vem uma verdade incômoda. Você não pode salvar quem não quer se ver. Não pode curar quem defende suas feridas como se fossem sua identidade. E não pode confiar em alguém que nunca se quebrou por dentro, porque a pessoa que nunca fez contato com sua sombra não tem ideia do poder destrutivo que carrega consigo. E esse poder, cedo ou tarde, se manifestará na relação. Faça este exercício. Pergunte-se se você está tentando mudar alguém que nem aceita que tem algo a mudar. Pergunte-se se está justificando atitudes frias, ferinas ou controladoras com frases como "é que teve uma infância difícil" ou "é que está estressado". Porque Jung dizia algo demolidor. Até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Muitas pessoas confundem amor com tolerância, confundem empatia com sacrifício. Mas uma relação onde você está se apagando não é amor, é uma repetição de feridas. É sua sombra brincando com a sombra do outro. E aí, não há luz. Jung ensinava que a única forma de transformar uma relação é transformando a si mesmo. Não com violência, mas com consciência. Não com culpa, mas com limites. Há algo em que Jung insistia constantemente. O verdadeiro trabalho interior começa quando você deixa de ver o outro como culpado e se pergunta que parte de você o escolheu. Essa pergunta não é para te culpar, é para te devolver o poder. Porque só quem se conhece escolhe desde a liberdade. E só quem se curou pode ver com clareza os sinais que alertam sobre os perigos emocionais de outra pessoa. O sinal mais perigoso continua sendo esse: quem não quer se ver. E se você quer proteger sua energia, sua paz e sua saúde emocional, deve aprender a reconhecer essa cegueira no outro, a parar de justificá-la, a parar de romantizá-la, porque cada vez que você ignora sua intuição, está traindo sua alma. E isso, segundo Jung, é o princípio de toda doença psíquica. Uma pessoa que foge do conflito interno, inevitavelmente o projetará no mundo externo. Torna-se crítica, ferina, calculista, perfeccionista. Mas por trás dessa fachada há uma ferida infantil gritando para ser vista. E você não está aqui para salvar ninguém. Você está aqui para despertar, para se cuidar e para viver desde a autenticidade. Há pessoas que podem falar com você por horas sem dizer nada verdadeiro. E há outras que, com uma única frase,
te fazem ver uma parte de você que você havia ignorado. Carl Jung não falava de quantidade de palavras, mas de qualidade de consciência. Uma pessoa perigosa não é apenas a que grita, mas a que, com silêncios calculados, manipula, domina ou dissocia. O mais mortal não é o veneno evidente, é o que você não pode detectar. Existem feridas tão profundas na alma humana que desenvolvem máscaras muito convincentes. Sorrisos sociais, cordialidade aparente, até mesmo discursos espirituais ou intelectuais. Mas se essas máscaras não são sustentadas por uma verdadeira autoconsciência, terminam sendo disfarces do ego. Jung não dizia isso sem rodeios. A pessoa mais perigosa é aquela que não fez contato com sua sombra e nem mesmo sabe que a tem. Por trás dessa falta de conexão com a sombra, há uma história não contada, uma infância de invalidação, um ambiente onde ser autêntico era castigado, uma emoção reprimida tantas vezes que acabou se tornando o padrão. E aqui está a armadilha. Essa pessoa ferida não só não quer se ver, também não quer que você se veja. Porque se você despertar, mostrará a ela um espelho que ela não pode suportar. Algumas pessoas não suportam a luz dos outros, não porque a odeiem, mas porque não sabem o que fazer com a sua. E então surge a crítica, o julgamento, o sarcasmo, a minimização. Não é pessoal, é reflexo. Como dizia Jung, tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Mas se o outro se recusa a se compreender, sua irritação se torna crônica e você se torna seu alvo. Quando você está perto de uma pessoa emocionalmente inconsciente, sente que sua energia é drenada. É como se sua intuição gritasse enquanto sua mente tenta racionalizar. Mas o corpo sabe. Aquele desconforto constante, aquela tensão ao falar, aquele medo de dizer algo que possa detonar sua reação. Jung não te ensinou a ignorar isso. Ele te ensinou a interpretá-lo como um sinal. Algo dentro de você está pedindo proteção. E aqui entra o verdadeiro poder do despertar. Perceber que você pode amar alguém profundamente e ainda assim se afastar. Que você pode compreender sua ferida sem permitir que ela te fira. Porque uma das maiores ensinanças de Jung é que a compaixão não deve ser confundida com sacrifício. Você pode ter empatia sem se expor. Pode perdoar sem permitir que essa pessoa permaneça em sua vida. Não é sua tarefa fazer o outro ver sua sombra. Você não está neste mundo para iluminar o caminho de alguém que insiste em caminhar com os olhos vendados. Sua tarefa é ver a sua. Trabalhar em si e ser exemplo. Como Jung afirmava, não se alcança a iluminação fantasiando com a luz, mas tornando consciente a escuridão. Esse trabalho é tão poderoso que automaticamente muda seu entorno. Não por magia, por coerência. Talvez agora você entenda por que se sente esgotado depois de falar com certa pessoa. Por que sente que tem que justificar constantemente suas emoções? Porque tem medo de brilhar demais, por temor a despertar sua crítica? É porque essa pessoa não se curou e, sem querer ou querendo, quer que você também não se cure. Porque se você o fizer, mostrará a ela que sempre teve a opção de se ver e ela não quis. Jung não chamava as pessoas de tóxicas. Ele falava de pessoas alienadas de seu eu real. Pessoas cujo ego construiu uma identidade tão sólida que se tornaram prisioneiras dela. E como todo prisioneiro, precisam que os outros vivam na mesma prisão. Mas você não nasceu para isso. Você nasceu para se libertar, para olhar para dentro, para viver a partir de seu centro, não a partir das máscaras alheias. Quando o outro não quer fazer esse caminho com você, não insista. Como dizia Jung, o que você nega te submete. O que você aceita te transforma. Há quem escolheu se submeter a si mesmo e, por isso, vive submetendo os outros. Não como castigo, mas como hábito. Mas você pode romper esse padrão. Pode escolher não jogar esse jogo. Pode começar a fazer silêncio, mas desde o amor próprio, não desde o medo.
esse silêncio cheio de poder, esse silêncio que não foge, mas observa, que não reage, mas compreende, que não ataca, mas protege. O verdadeiro despertar não é escandaloso, é silencioso, profundo, sereno, e a partir daí, você reconhece com clareza quem te quer bem e quem só quer te controlar. Jung te daria um conselho claro: não confunda intensidade emocional com profundidade psicológica. São coisas distintas. Lembre-se de que quem se recusa a olhar sua sombra verá inimigos em todos os lugares. Projetará culpa, desconfiança, ressentimento. E cada vez que você apontar com respeito sua atitude, dirá que você está exagerando, que está louco ou que está apenas dramatizando. Essa é a forma como se defendem aqueles que nunca foram validados. Mas você não tem que validar o que te dói só para que o outro não se sinta desconfortável. Um sinal claro de perigo, desde a perspectiva junguiana, é quando você percebe que sempre é você quem pede desculpas, que sempre é você quem cede, que sempre é você quem reflete, enquanto o outro age como se tudo estivesse em ordem. Essa desigualdade emocional, com o tempo, se torna insustentável, porque a relação se transforma em um campo de batalha e você nem sabia que estava lutando. Você não precisa ficar onde não há consciência. Não precisa provar seu amor em um campo minado emocional. Não precisa se justificar perante quem não faz o mínimo esforço para se entender. Jung falava da individuação, esse processo em que você deixa de ser quem os outros esperam e se torna quem realmente é. E nesse processo, alguns vínculos devem terminar. Terminar uma relação nem sempre é um fracasso. Às vezes, é uma vitória silenciosa. Às vezes, é o ato mais corajoso de amor próprio. Porque há feridas que só se fecham quando você se afasta de quem continua a abri-las. E Jung estaria orgulhoso de que você escolheu a verdade, mesmo que doa. Porque a dor consciente liberta. A negação, por outro lado, te aprisiona. Quem não se permite sentir, torna-se alguém incapaz de empatizar. Quem não se permite duvidar de si mesmo, torna-se um juiz implacável para os outros. E quem não se permite quebrar, nunca saberá como se curar. Essa é a pessoa mais perigosa, não porque seja má, mas porque está presa em sua própria ignorância emocional. E você não pode nem deve arriscar seu bem-estar para sustentar essa cegueira. Lembre-se sempre de que você é responsável por sua energia. Não pode controlar o que o outro faz, mas pode decidir o que você faz com isso. E se sua intuição te diz que algo não está bem, escute-a. Jung dizia que a alma fala em sussurros no início, e se você não a ouve, ela gritará. Que este vídeo seja esse sussurro que te impulsione a despertar. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários esta frase poderosa: minha intuição é minha bússola, e a seguirei sem medo. Assim, saberemos que você está desperto, consciente e pronto para proteger sua paz mental a todo custo. O sinal mais perigoso em uma pessoa, segundo Carl Jung, não é aquele que se manifesta com violência aberta ou gestos descontrolados. É antes uma quietude interior, uma desconexão com seu mundo interno tão profunda, que a pessoa se torna um reflexo vazio de normas, traumas não resolvidos e máscaras sociais. Jung o definia como a repressão absoluta do inconsciente, aquela pessoa que não sabe que está quebrada e que, no entanto, continua projetando sua sombra sobre o mundo. Quando alguém bloqueou o contato com sua sombra, com seus medos, com suas contradições, deixa de evoluir. A vida se torna uma repetição de condutas inconscientes, e o mais perigoso é que essas pessoas costumam ser encantadoras à primeira vista, porque aperfeiçoaram a arte da máscara. Mas, como dizia Erich Fromm, a loucura é muitas vezes a lógica interna de uma pessoa excessivamente adaptada a uma sociedade doente. Jung advertiu que um dos maiores perigos da vida moderna é viver sem olhar para dentro. Quando alguém ignora seu próprio caos interno, tende a buscar um culpado fora.
Aí nascem as projeções mais escuras, o ódio sem fundamento, a inveja disfarçada de crítica, a manipulação envolta em aparente preocupação. Essas são sinais que devemos observar com serenidade, mas com firmeza. Freud apontava que o que reprimimos retorna com maior força. E Jung ampliou essa ideia. Não só retorna, como se disfarça. O inconsciente não desaparece. Ele se camufla. Torna-se o tom com que alguém te fala, o gesto que faz quando você triunfa, a forma sutil de te desacreditar quando te sai bem. Às vezes, não é o que fazem, mas o que não dizem, o que não celebram, o que não respeitam. Um dos sinais mais perigosos em uma pessoa é sua necessidade constante de estar certa. Jung dizia que o ego, que precisa ter sempre a última palavra, está desconectado da humildade da alma, porque só quem aceitou sua ignorância, sua imperfeição e sua sombra, pode ouvir sem interromper, debater sem atacar e ceder sem se sentir fraco. Quando você vê o contrário, está diante de alguém desconectado de si mesmo. Viktor Frankl falava de uma busca desesperada por sentido quando a alma está vazia. Essa busca, se não canalizada de forma consciente, pode se tornar destrutiva. Há pessoas que preenchem seu vazio com controle sobre os outros, com crítica constante, com comparação. Em vez de olhar para dentro, tentam dominar o exterior. E assim se tornam perigosas, não por maldade, mas por sofrimento não reconhecido. Alfred Adler afirmava que a raiz de muitas neuroses estava no sentimento de inferioridade. Esse complexo, quando não trabalhado, se transforma em uma máscara de superioridade. As pessoas que mais desvalorizam os outros muitas vezes são as que mais sentem que não valem nada, mas em vez de se curar, projetam. E essa projeção fere, porque vem camuflada de conselho, de cuidado, até de amor. Uma pessoa emocionalmente perigosa muitas vezes não tem consciência de seu impacto. Não é necessariamente um manipulador profissional. Às vezes, é alguém que foi ferido tão profundamente que tudo o que faz é a partir do reflexo do medo. Mas isso não o isenta de responsabilidade. Jung insistia: você não é o que te aconteceu. Você é o que escolhe fazer com o que te aconteceu. E há quem escolha não olhar. Há quem disfarce sua ferida de sabedoria. Jactam-se de saber mais, de ter vivido mais, de ter superado mais. Mas se você observar com atenção, essa sabedoria não acalma, não ilumina, não acompanha. Só impõe. Isso não é sabedoria, é ego ferido. O verdadeiro sábio, dizia Jung, não precisa se impor. Sua mera presença desperta algo no outro. Não pelo que diz, mas por como integrou sua sombra. Uma chave para detectar esses sinais é ver como reagem quando você estabelece um limite. As pessoas emocionalmente conscientes respeitam os limites, mesmo que os incomodem. Mas as que estão desconectadas reagem com ofensa, com sarcasmo ou com manipulação emocional. Fazem você se sentir culpado por se proteger. Jung nos ensinou que isso é projeção pura, a incapacidade de se verem a si mesmas. O sinal mais perigoso de todos é este: a negação. Não há grito mais alto que o de uma pessoa que nega sua dor. Essa negação pode levá-la a destruir vínculos, sabotar oportunidades, se isolar ou controlar. Porque, no fundo, o que se nega, dói. E o que dói, pede atenção. Mas se não é ouvido, transforma-se em comportamento. Se alguma vez você sentiu que alguém te apaga pouco a pouco, que te faz duvidar de si, que te desgasta sem motivo, provavelmente está diante desse sinal. Porque quando a alma se recusa a ver sua ferida, torna-se uma prisão para os outros. Por isso, Jung insistia tanto no trabalho de sombra, não para sermos perfeitos, mas para não ferirmos os outros com nossas feridas abertas. Há quem nunca se desculpe, nunca reconhece seu erro, sempre tem uma desculpa, sempre tem mas você também. Essa é uma sinal. Não se trata de buscar pessoas perfeitas. Trata-se de buscar pessoas conscientes.
Pessoas que se ferem, reparam. Que se falham, assumem. Porque isso é maturidade emocional. E sem ela, toda relação se torna perigosa. A pessoa mais perigosa não é a que te grita, é a que te manipula com seu silêncio. A que não te grita, mas te fere com sua indiferença. A que não se zanga, mas te castiga com distância. Isso é violência passiva. E a longo prazo dói mais. Jung dizia que o inconsciente se expressa mais no que não fazemos do que no que fazemos. Nos vazios, nas omissões, nos gestos que não parecem nada, mas são tudo. Você já se sentiu pequeno, confuso, inseguro, sem motivo aparente? Você já se questionou por defender sua paz? Você já silenciou o que sente para não incomodar alguém que sempre se sente atacado? Então você esteve perto desse sinal. E o que Jung diria sem hesitar é isto. Isso não é amor. Isso é dependência disfarçada de vínculo. Você não está aqui para salvar ninguém. Está aqui para se salvar. E a partir de sua salvação, de seu despertar, você pode inspirar outros a fazerem o mesmo. Mas não é sua tarefa carregar o inconsciente alheio. Jung foi claro: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Que este vídeo seja esse espelho, esse sacudão, esse chamado silencioso para que você se priorize sem culpa. Há pessoas que, quando sorriem, algo em você se contrai. Você não sabe por quê, não sabe explicar. Mas há uma tensão sutil, um aviso interno, um alarme emocional que não vem da lógica, mas da alma. Jung dizia que nossa intuição é a voz do inconsciente. E se algo dentro de você se incomoda sem motivo aparente, não o descarte. Observe. Esse desconforto pode ser o sinal mais claro de que você está diante de uma máscara. O perigoso não é apenas o que alguém faz. É o que consegue em você, e alguém tem a habilidade de anular sua voz interior. De fazer você duvidar constantemente de suas decisões, de obrigá-lo a explicar cada emoção como se fosse culpado por sentir. Você está diante de uma pessoa cuja sombra está ativamente projetada sobre você. E Jung foi categórico. A projeção é um dos mecanismos mais destrutivos em uma relação. Não há nada mais alarmante que uma pessoa que nunca se faz perguntas. Porque quem não se questiona, não evolui. E quem não evolui, repete. Vive em looping. E arrasta os outros consigo. Jung ensinava que a consciência nasce do conflito interno. Se você vê alguém excessivamente seguro, excessivamente estável, excessivamente firme em sua visão de mundo, desconfie. Não há evolução sem dúvida. Não há profundidade sem conflito. O ego que se tornou armadura é um dos mais perigosos, porque não permite o amor real. Só aceita o que valida sua imagem. Tudo o que a questiona, rejeita. Essa pessoa não pode amar realmente, porque só busca confirmação. Jung alertava que esse tipo de ego, que se protege constantemente da dor, acaba fabricando relações que são contratos de comodidade, não vínculos autênticos. Um dos traços mais inquietantes é a negação constante do sofrimento. Há pessoas que falam de tudo, menos de si mesmas. Te escutam, te aconselham, te abraçam. Mas nunca se abrem, nunca compartilham sua escuridão. Nunca mostram sua ferida, porque têm medo. Porque pensam que mostrá-la os tornaria fracos. Mas como dizia Jung, não há despertar sem dor e não há cura sem reconhecer a ferida. O caráter perigoso se esconde muitas vezes em quem aparenta a perfeição. O que tudo sabe. O que sempre tem a resposta certa. O que nunca duvida. Jung afirmava que a arrogância é um sinal de ignorância profunda da alma. Porque quem se conheceu a si mesmo tocou o fundo. E quem tocou o fundo caminha com humildade, com silêncio, com respeito pelo caos dos outros. Uma pessoa que não consegue ficar sozinha consigo mesma é alguém que está fugindo. Fugindo de sua sombra, de seus vazios, de seus traumas. E esse escape pode se manifestar como hiperatividade, dependência emocional ou necessidade de controle. Jung insistia que o verdadeiro equilíbrio emocional nasce quando podemos estar em silêncio, em solidão, sem medo.
Aí se mede a saúde mental. Não no barulho, no silêncio. Se alguém resiste à crítica, se cada vez que é confrontado com uma verdade se defende com raiva ou vitimismo, você está vendo alguém cuja ferida não foi trabalhada. Porque a pessoa madura não teme se ver no espelho. Sabe que evoluir implica dor, e que quem não dói, não muda. A defesa excessiva não é fortaleza. É fragilidade que grita desde o ego. Você já conheceu pessoas que falam apenas dos defeitos dos outros, mas nunca contam os seus? Jung advertiu que esse é um dos mecanismos mais claros de projeção. A pessoa que mais critica, muitas vezes, está descrevendo sua sombra. A mente projeta o que não aceita. Por isso, as pessoas que mais transmitem paz não são as que tiveram uma vida fácil. São as que integraram sua escuridão. A alma sã não precisa demonstrar, não precisa falar de suas conquistas, de seu valor, do que superou. Simplesmente o vive. E isso se sente. Em sua energia. Em sua presença. Em sua capacidade de estar sem impor. Jung falava dessa transformação como o processo de individuação. O ponto onde você deixa de atuar a partir do eu social e começa a viver a partir de seu eu essencial. Um sinal muito sutil, mas perigoso, é a adição ao drama. Há pessoas que, inconscientemente, buscam o caos. Porque só no conflito sentem que existem. Porque o silêncio as confronta consigo mesmas. E como não sabem o que fazer com isso, provocam tensão, exageram, manipulam. Freud dizia que o eu neurótico se alimenta do conflito. E Jung adicionava que, se você não o cura, torna-se escravo dele. Não confunda intensidade com profundidade. Há pessoas intensas, apaixonadas, que parecem sentir tudo, mas que nunca ficam. Não aprofundam, não assumem. Só experimentam e depois fogem. Jung dizia que a alma profunda é mais silenciosa, que a transformação real não grita, não alardeia. Manifesta-se em pequenos atos, em presença contínua, na capacidade de sustentar vínculos reais. A pessoa perigosa não é a que chora, é a que zomba de quem chora, a que despreza a vulnerabilidade. A que diz, não seja tão sensível, ou isso não é para tanto, porque aí, nesse desprezo, está sua ferida, sua negação, sua sombra. Jung dizia que quem rejeita a emoção vive pela metade, porque negar o que sentimos é como cortar uma flor e esperar que ela floresça. Se uma pessoa sempre precisa estar certa, mesmo à custa do vínculo, você está diante de alguém que não integrou sua sombra. Porque quando o ego se impõe sobre a conexão humana, o amor se torna uma luta de poder. Jung dizia que o ego não busca amar, busca vencer. E que a alma só pode florescer onde há entrega mútua, não imposição. A presença de uma pessoa emocionalmente sã se nota em como você se sente quando está com ela. Não no que ela diz, mas no que desperta. Se alguém te acalma, te escuta, te valida sem precisar falar tanto, aí há saúde emocional. Mas se alguém te deixa ansioso, confuso, esgotado, não ignore esse sinal. O corpo sabe. A alma sente. Muitos te dirão que você exagera, que tudo está na sua mente, mas não. Os sinais mais perigosos não são visíveis aos olhos. São vibrações, sensações, intuições. Jung dizia que a alma fala em símbolos, em sonhos, em percepções sutis. E se você aprender a se ouvir, não precisará de tantas explicações. Simplesmente saberá quando algo não está bem. O maior ato de amor próprio é se afastar do lugar onde você não pode ser você. Onde sente que deve se calar, se mudar, se ocultar para ser aceito. Jung dizia que a alma se marchita onde não pode se expressar. E se algo ou alguém te obriga a abandonar sua autenticidade, você não está em um vínculo sadio. Está em uma prisão emocional. Cada vez que você escolhe ficar onde sua intuição te pede para ir, está ensinando à sua alma que sua voz não importa. E isso te desconecta de você. Porque a alma, como dizia Jung, é sábia, mas só se for ouvida. Na próxima vez que sentir confusão, não corra.
Não explique. Não convença. Apenas observe e escute o que sente. A cidade ardia em um silêncio estranho. Não era o típico mutismo das 3 horas da madrugada. Era um silêncio contido, como se algo estivesse prestes a se romper. Sebastião caminhava pela Avenida Santander, com os ombros carregados de uma culpa que não entendia e um cansaço que não vinha do corpo, mas da alma. O céu estava coberto de nuvens pesadas e baixas, e as lâmpadas mal conseguiam perfurar a neblina. Havia semanas que algo dentro dele não se encaixava. Não era tristeza. Era uma sensação diferente, como se alguém estivesse reescrevendo seus pensamentos sem que ele percebesse. Seu melhor amigo, Tomás, sempre dizia que era preciso soltar o que doía, mas era exatamente Tomás quem se tornara sua maior fonte de confusão. Tudo começara com pequenos gestos, um olhar que o avaliava sem motivo, uma risada sarcástica quando Sebastião falava de suas conquistas e, sobretudo, uma maneira passivo-agressiva de opinar sobre sua vida amorosa. Nada grave, nada que pudesse ser apontado como violento. Mas tudo o que ele sentia ao lado de Tomás era uma redução constante de sua autoestima. Uma tarde, no Café Candelária, Tomás o olhou fixamente e disse: "Às vezes, acho que você se acha mais do que realmente é." Sebastião sorriu desconfortável. Não respondeu. Mas dentro dele, algo se quebrou. E não foi pela frase, mas porque ele percebeu que não era a primeira vez que pensava nisso. Só que agora, estava ouvindo em voz alta. Naquela noite, de volta para casa, pegou um velho livro de Jung que seu pai havia deixado anos antes. Abriu-o ao acaso. Sublinhada a lápis, encontrou uma frase que parecia escrita para ele: "O que negamos nos submete, o que aceitamos nos transforma." Ficou gelado. Fechou os olhos e compreendeu que devia observar seu desconforto como uma bússola. Nos dias seguintes, Sebastião começou a fazer algo que nunca havia feito antes: escrever o que sentia sem julgá-lo. Notou que cada vez que saía com Tomás, sua energia diminuía. Que cada conversa o fazia sentir menos seguro. Que cada vez que falava de seus sonhos, recebia uma dose de ceticismo disfarçado de conselho. Lembrou-se de que Jung afirmava que a sombra se projeta mais facilmente nas relações mais próximas. E isso o aterrorizou. Como podia alguém que dizia amá-lo sabotar sua paz de forma tão sutil? Como não havia visto isso antes? Ou pior, havia visto e se fizera de cego. Uma tarde, armou-se de coragem e decidiu falar. Convidou Tomás para um parque pouco frequentado, onde o vento se entrelaçava com as folhas secas e o sol se infiltrava entre as árvores, como se buscasse testemunhas de algo importante. Sebastião não planejou nenhum discurso. Apenas prometeu a si mesmo não se trair. Tomás chegou com seu habitual ar de segurança. Sentou-se como se o mundo estivesse sob controle. Como se ele fosse o único adulto em uma sala cheia de crianças emocionais. Sebastião engoliu em seco, olhou para o chão, depois para suas mãos, depois para seu amigo. "Você sabe o que é a sombra?" perguntou sem rodeios. Tomás franziu o senho e com um meio sorriso respondeu: "Agora você virou poeta?" Mas Sebastião não se deixou distrair. Falou por meia hora sem interrupções. Disse tudo o que sentia. Explicou que a presença de Tomás roubava sua paz. Que seus comentários disfarçados de preocupação o haviam feito duvidar de si mesmo. Que não podia mais estar perto de alguém que não celebrava sua luz. Tomás se levantou bruscamente. "Então agora eu sou o tóxico, é isso?" Sebastião não respondeu. Sabia que toda a reação era mais uma máscara, mas quando o viu se afastar com passos acelerados, não sentiu tristeza, sentiu alívio. Sentiu espaço dentro de seu peito, como se uma sala escura tivesse se aberto para a luz pela primeira vez em anos. Naquela noite voltou a ler Jung, desta vez com outros olhos. Sublinhou outra frase: "Ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente sua escuridão." E entendeu que o verdadeiro perigo não é o que alguém faz, mas o que permitimos que façam com nossas emoções quando não sabemos estabelecer limites. Nos dias seguintes, começou a observar outras pessoas com esse novo filtro.
Pessoas que falavam muito, mas não diziam nada. Pessoas que exigiam lealdade, mas não ofereciam escuta. Pessoas que manipulavam com silêncios, com ironias, com vitimismos. E compreendeu que o sinal mais perigoso de uma pessoa era aquele que parecia invisível, aquele que te fazia trair a si mesmo lentamente, sem que você percebesse. Uma tarde chuvosa, caminhando pela Rua 10 com carreira 2, parou em frente a uma livraria antiga. Comprou um caderno de capa dura e começou em um diário que chamou de Minhas Verdades. Nele escreveu cada intuição, cada alarme, cada frase que seu corpo gritava quando sua mente tentava silenciá-lo. Aprendeu a confiar em seu sentir. Meses depois, já não era o mesmo. Cercou-se de pessoas que sabiam ouvir sem julgar, que podiam compartilhar sua dor sem projetá-la, que entendiam que a luz real nasce quando se integra à sombra, não quando se nega. Sebastião não falava mais da sombra como conceito. Agora a reconhecia nos olhares, nos gestos, nos tons. Havia aprendido a linguagem silenciosa da alma. Uma manhã, recebeu uma mensagem de Tomás. Podemos conversar? Hesitou, mas aceitou. Encontraram-se em um parque diferente. Tomás o olhou com olhos cansados e, pela primeira vez, sem máscaras. Percebi o que fiz. Não foi justo. Eu te invejava. Não sabia que o que via em você era o que me faltava em mim. Sebastião sentiu uma onda de compaixão, porque agora entendia. Porque agora tinha ferramentas. Porque agora sabia que nem todos os que ferem estão conscientes de seu dano. Mas também soube que o perdão não exige reconciliação. Escutou-o, abraçou-o e seguiu seu caminho. Não desde o ódio, desde a integridade. Naquele dia, ao chegar em casa, escreveu em seu diário: não se trata de nos afastarmos do perigo, mas de reconhecê-lo sem medo. Quando você sabe quem é, ninguém pode usar sua sombra contra você. O que acontece em nosso interior quando alguém próximo, como Tomás, começa a despertar em nós dúvidas sobre nosso próprio valor? Como saber se esse desconforto silencioso é um aviso de nossa intuição ou simplesmente uma insegurança projetada? Essas perguntas não têm uma única resposta, mas no caso de Sebastião, foram resolvidas quando ele parou de justificar o mal-estar e começou a prestar atenção a ele. Por que costumamos minimizar os sinais de desconforto emocional em nossas relações? Será que tememos ficar sozinhos? Ou talvez nos custe aceitar que alguém que amamos também pode nos ferir? Carl Jung dizia que a sombra é aquilo que a pessoa não deseja ser. E quando não integramos essa parte de nós mesmos, a projetamos muitas vezes em quem mais nos importa. Tomás não era um inimigo. Era um reflexo de uma parte de si mesmo que não havia trabalhado. A inveja, o medo do fracasso, o ego ferido. E o que fez Sebastião que mudou o rumo de sua vida? Escutou. Escutou seu corpo, sua mente, sua alma. Decidiu parar de se calar em nome da paz. Esse é um passo imenso no processo terapêutico. Reconhecer que o silêncio prolongado diante do maltrato emocional é uma forma de abandono pessoal. Você já se sentiu assim alguma vez? Já silenciou o que sentia para não perder alguém? Por que nos custa tanto identificar uma pessoa perigosa quando ela não levanta a voz nem faz ameaças explícitas? Porque a violência emocional muitas vezes se veste de humor, de sarcasmo, de conselhos disfarçados de crítica. Jung nos ensinou que o sinal mais perigoso em uma pessoa é sua incapacidade de reconhecer sua sombra. E quem não se conhece, fere desde seus vazios. Em terapia, ensina-se a reconhecer padrões. Sebastião repetiu uma dinâmica de submissão emocional por anos, até que viu o padrão com clareza. Cada vez que brilhava, alguém ao seu lado apagava a luz. Você já se perguntou quem ao seu redor se alegra sinceramente por suas conquistas? E quem, embora pareça bem, internamente compete com você ou diminui seu valor? Que exercícios podemos aplicar em casa para detectar esse tipo de relações? Um dos mais eficazes é o diálogo interior escrito, como fez Sebastião em seu diário Minhas Verdades. Consiste em anotar o que você sente cada vez que está com uma pessoa. Você se sente mais você, mais livre
mais empoderado? Ou, pelo contrário, se sente mais confuso, menor, mais esgotado? Outro exercício é o mapa da energia emocional. Faça uma lista das pessoas com quem você convive, trabalha ou interage frequentemente. Ao lado de cada nome, anote como você se sente depois de vê-las. Essa observação, mantida por uma semana, revelará com clareza de onde vem sua paz e onde ela se evapora. Por que Jung insistia tanto na integração da sombra? Porque uma pessoa que não se conhece é uma ameaça para si mesma e para os outros. E não porque seja má, mas porque age de forma automática, reativa, projetiva. Tomás não entendia sua inveja. Não sabia que odiava em Sebastião o que não se atrevia a construir em si mesmo. E você? Você se atreveria a se perguntar hoje que partes de você está negando? Que emoções você esconde atrás da cortesia? A quem você julga constantemente e o que de você está projetando nessa pessoa? Esse tipo de perguntas não é para responder rápido, mas para meditar lentamente. A transformação interior não se alcança com impulsos, mas com introspecção constante. Quando Sebastião decide estabelecer limites, não está atacando. Está protegendo sua integridade. Em terapia, chamamos isso de autocuidado consciente. É o ato de honrar o que sentimos, mesmo que o outro não goste. Você tem hoje algum limite que precisa estabelecer e não se atreveu? A compaixão com que Sebastião escuta Tomás no final da história é uma lição em si mesma. Nem todos conseguem fazer isso, mas quando você consegue, é porque já não precisa lutar para se sentir válido. Já não reage, simplesmente escolhe, porque sua autoestima não depende da validação externa, mas do reconhecimento interno. E você? Pode pensar em uma situação onde, como Sebastião, conseguiu identificar uma dinâmica emocional danosa e tomar uma atitude? Ou talvez ainda esteja na fase onde tudo parece confuso? Onde sabe que algo não está bem, mas não consegue colocar em palavras? Se for assim, este vídeo pode ser o primeiro passo para a sua clareza. Jung afirmava que ninguém se ilumina negando sua escuridão. Por isso, este vídeo não busca apontar culpados, mas convidar você a se observar com mais honestidade, a olhar seus vínculos a partir do filtro de seu bem-estar emocional, a se perguntar que lugar você ocupa nas relações, o que nutre ou o que sabota, o que cura ou o que repete o aprendido. A história de Sebastião poderia ser a de qualquer um, porque todos, em algum momento, convivemos com um sinal perigoso. E muitas vezes, não nos outros, mas em nós mesmos. A diferença está em se escolhemos continuar agindo desde a inconsciência ou dar o passo corajoso de olhar para dentro. Por isso, se este vídeo te fez refletir, te proponho que nos comentários escreva a frase: eu também escolho integrar minha sombra e proteger minha luz. Essa será nossa sinal de compromisso, nosso eco compartilhado de cura. E você? Que história precisa reescrever para parar de repetir o que te fere? Que parte de sua sombra você está pronto para olhar sem medo? Que relações te mostram, sem querer, o caminho até você mesmo? Lembre-se, o perigo não está na escuridão, mas em negá-la. A vida começa a mudar quando você decide se olhar sem máscaras. E a partir desse momento, nenhum Tomás, nenhuma crítica disfarçada de carinho, nenhuma sombra alheia poderá roubar seu valor. E se eu te dissesse que o mais perigoso de uma pessoa não é o que ela mostra, mas o que nega? Você já se perguntou quantas vezes alguém te feriu não porque era mau, mas porque simplesmente não se conhecia? Carl Jung deixou isso claro. O que não se faz consciente se manifesta em nossas vidas como destino. Então, quantas vezes você sofreu pelo inconsciente de alguém mais? Estamos realmente prestando atenção aos sinais que as pessoas nos mostram todos os dias? Quantas vezes sentimos um desconforto, um alerta interno, mas o silenciamos em nome da cortesia, do vínculo, do medo de estarmos sozinhos? Quantas vezes justificamos comportamentos danosos com frases como
com certeza não fez por má intenção, enquanto nossa autoestima se desgasta em silêncio. Se o sinal mais perigoso em uma pessoa é sua incapacidade de ver sua própria sombra, quão perigoso é ignorar esse sinal? Quão dispostos estamos a permanecer ao lado de alguém que não quer olhar para dentro? Podemos construir relações sadias com pessoas que se recusam a se questionar? E nós? Você se atreve a se perguntar se você mesmo poderia ser um sinal perigoso na vida de alguém mais? Está disposto a observar com sinceridade se há partes de você que ainda não quis integrar? Jung dizia que tudo o que irrita nos outros pode nos levar a um maior entendimento de nós mesmos. Então, o que te incomoda? E o que isso revela sobre você? Se hoje, graças a este conteúdo, você reconheceu em alguém esse sinal perigoso, essa sombra projetada, essa máscara de bondade com palavras que ferem, esse disfarce de proximidade com energias que drenam, então você já está um passo mais perto de sua própria luz, porque ver o que não se via é o início da verdadeira liberdade emocional. Mas agora vem o mais importante. O que você fará com o que descobriu? Vai voltar a ignorá-lo? Ou assumirá a responsabilidade por seus limites, suas emoções, seu valor? Você poderá continuar chamando de amizade o que rouba sua paz. Poderá continuar chamando de amor o que te faz sentir inseguro ou pequeno? E se for você quem projetou escuridão, terá coragem de admiti-lo? Poderá se olhar com compaixão e dizer: ainda tenho trabalho a fazer? Porque este canal não está aqui para te julgar, mas para te acompanhar nesse processo de reconciliação com você mesmo. Você não é menos por ter sombras, você é corajoso por se atrever a olhá-las. Então, agora que você sabe qual é o sinal mais perigoso segundo Carl Jung e como identificá-lo, te deixo com estas perguntas para sua reflexão final. Quem na sua vida te faz sentir que deve duvidar de si mesmo? Que tipo de relações você está construindo a partir da ferida e não da consciência? Que parte de você silenciou para manter vínculos que te quebram? Não responda com pressa. Este é o seu momento. Respire, reflita. Escreva nos comentários o que este vídeo te remexeu. Mas acima de tudo, deixe um sinal de sua própria transformação. E se este conteúdo te fez pensar se mexeu algo dentro de você, te convido a deixar nos comentários a frase: reconheço os sinais e protejo minha paz. Isso nos dirá que você chegou até aqui, que está levando a sério o seu bem-estar e que escolheu, finalmente, se cuidar com consciência. Obrigado por estar aqui, por olhar para dentro com coragem, por deixar que as ideias de Jung, a análise, a história e essas perguntas despertem algo profundo em você. Lembre-se de que cada vídeo que compartilhamos é uma chave, mas você é quem decide se abre a porta. Nos vemos no próximo conteúdo de Sabedoria da Alma. Até lá, que sua sombra não te assuste, que sua luz não se apague e que sua alma nunca deixe de se questionar.